Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem. Olá, meus amigos empreendedores, turistas e aqui amigos do Clube Empreendedor Brasil. Começa agora mais um Clubecast. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou o diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e apresentador aqui do Clubecast. E hoje o Clubecast Turismo, mais um Clubecast Turismo que está fazendo um sucesso estrondoso. As pessoas estão adorando e está pegando nas mídias, as coisas estão bombando. Sabia que teve mais de 300, até agora, né? Mais de 300 mil visualizações dos nossos últimos cortes? Estou sabendo e realmente o Agente Viagem está participando também dessa... Participando, as pessoas estão tirando suas dúvidas, as pessoas estão realmente reclamando, porque o que eu acho engraçado, só para começar aqui, que as pessoas têm muitas reclamações a fazer sobre algumas coisas que estão acontecendo aí no mundo do turismo, mas não tem voz. E aqui eu acho que a Triple M Global, com esse podcast que foi sugerido por vocês, do Clubecast Turismo, tá levando essa voz para as pessoas estão podendo falar, sabia, Marcelo? Eu tenho certeza disso. O Agente Viagem é peça fundamental de todo o processo de construção do turismo, mas muitas vezes a própria companhia aérea, os hoteleiros esquecem desse detalhe, que o Agente Viagem é o grande distribuidor, é o grande propagador de produtos turísticos para o consumidor final, peça fundamental de uma experiência agradabilíssima daquele visitante, daquele turista. E essa oportunidade do Agente Viagem estar falando, né, nessa que a gente chama de mídia cooperada ou cooperado digital, tem sido assim imprescindível para que o mercado valorize o Agente Viagem, valorize o profissional de turismo, como valoriza um dentista, como valoriza um advogado, como valoriza qualquer empreendedor, né, qualquer segmento de mercado. Então, estamos aqui com o Rafael, que seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter... Bem-vindo, Rafa. Obrigado por estar aqui conosco, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, maravilha. Então, eu acho que é isso, é bom falar sobre isso. Gente, vocês vão entender, as pessoas têm que entender, né, Marcelo, Álvaro, Rafael, que o agente é muito importante. Algumas pessoas podem pensar que com a tecnologia, internet, novos pacotes, não precisam do agente. E é completamente errada essa afirmação, porque a gente mostra aqui nos outros programas e hoje a gente vai mostrar também, então fica de olho, da importância do agente de viagem, da sua experiência, né, e de como ele leva essa experiência de viagem de uma outra forma para o turista e para os clientes, e no B2B, B2C, etc, e por aí vai. Bom, continuando aqui, já falamos com o Marcelo Martins, que é da Triple M Global, e agora também o Álvaro da Triple M Global. Como é que vai, Álvaro? Esse programa maravilhoso para falar espetacular sobre esses lugares fantásticos aí ao redor do mundo. Fantásticos. Álvaro, todo mundo que já acompanha aqui o programa já sabe que eu sou fã do Álvaro e sua voz espetacular aqui de radialista, né? Espetacular, né? A pronúncia. As pronúncias, as buzzwords que ele coloca aqui, é sempre um aprendizado para todos nós aqui na bancada e aí em casa também. Maravilha. E estamos aqui com um convidado mais que especial, Rafael Macedo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Rafa. Graças a Deus. Muito bom te receber aqui. Eu que agradeço aí essa oportunidade. Vocês comentaram que tá bombando, né? Bombando. Essa ação. Você viu tudo, né? Exato, vi todos. Você já é nosso ouvinte. E vi os bastidores e vi o que está sendo lançado. E aí, o que estão falando? Conta pra gente o que estão falando. Então, o turismo tá bombando através da Triple M, né? Isso aí. Eu acho que é um veículo que eles utilizaram, né? O podcast, hoje em dia todo mundo escuta podcast. É verdade. Indo pro trabalho, indo pra escola, em casa, antes de dormir. E aí, trazer o turismo para esse veículo foi top de linha. E que ninguém trouxe. Agora a gente está trazendo com propriedade. Pessoas com décadas de se juntar aqui. O Álvaro já falou uma vez, se juntar aqui dá século de experiência. É uma loucura, é uma loucura. Só que a gente não vai falar muito assim, senão a gente entrega a idade. Isso é um problema sério. Mas Rafael Macedo, gente, ele é gerente de lazer da Flytour. Se você quiser entender um pouquinho melhor como é que é a Flytour, vai lá em @Flytour, né? E vocês vão entender pouquinho. Flytour Tijuca, Rafa. Flytour Tijuca. Isso. O @ Flytour Tijuca? Isso. Flytour Tijuca. Não vai em outra Flytour não, viu? O Rafael é só na Flytour Tijuca, hein? Tijuca fica onde a Flytour Tijuca, hein? Fica no Off Shop, ali no centro, coração do bairro da Tijuca. Off Shop. É super fácil de chegar, vocês podem falar com a gente pelo Instagram. Qual andar? Não, na galeria. É uma galeria. Isso, na galeria. Chegando na galeria é super fácil de encontrar. Excelente. A gente tem consultores lá de lazer, especialistas em outros serviços, como o enoturismo, que a gente vai tratar aqui hoje.
E você vai ser sempre muito bem-vindo para tratar da sua viagem. Cafezinho? Cafezinho, Excelente. Chá também? Chá. Ah, não sou muito fã do chá. Você é fã de chá, Para dar Marcelo? uma diversificada, né? Eu gosto. Pra sair um pouco do É bom, do é café. bom. No inverno cai bem. O inverno é bom também, né? E quem gosta quem quiser ir pra Londres, já toma um chá ali das 5 com vocês e depois certeza, viaja, não é isso? com certeza. Mas hoje a gente não vai falar de chá das 5 de Londres, não. Hoje a gente vai falar de outra experiência muito boa, né? Muito. Pra quem viu aí esse nosso vídeo de abertura, já viu aí aquelas matas verdejantes, aquela coisa maravilhosa, aquele clima de montanha, aquela coisa boa que são as vinícolas, né? A gente vai falar aqui de vinhos da Califórnia, São Francisco, Lake Tahoe e Yosemite. É assim, falei certo, Álvaro? Yosemite? Mais ou menos? Como é que é? Fala pra gente agora, fala comigo. Yosemite. Yosemite. I'm sorry. Yosemite, muito bem. E gente, é o seguinte, para quem tá chegando aqui agora, a Triple M Global fez 35 roteiros chamados Smart Trips. São 35 roteiros. Esse roteiro aqui, que tá o Rafael Macedo passando para vocês e vai poder atendê-los lá na Tijuca e online, de todas as formas possíveis, é esse roteiro de vinhos, que são vinhos da Califórnia, Lake Tahoe, São Francisco e Yosemite. Yosemite. Pô, eu vou acertar até o final do programa, eu acerto, hein? Até o final acerta. E como é que vou pro Álvaro agora, rapidinho, tá? vamos lá. Álvaro, conta um pouquinho dessa... Tem mapa hoje? Agora não, né? Não temos. Mas temos Álvaro aqui, que é muito melhor que o mapa. Temos o mapa, porque hoje temos o filminho, né? Exatamente, filminho sensacional. É. Álvaro, como é que foi a construção desse roteiro, hein? Então, isso aqui é o interessante e dessas nossas viagens da Smart Trip é que esses roteiros nós desenvolvemos, não foi pelo Google, sabe? Na época, inclusive, nem existia. Nem Muito bem. GPS, nem fax. Era no Telex. Então, No próximo programa eu vou trazer um mapa que a gente se baseava na pesquisa. Tá bom. Mapa físico mesmo, aquele que você abre assim. você vai... Pode falar o nome, que esses Pode. não vão anunciar mesmo. Não adianta. Qual era? Rand McNally. Rand McNally. Rand McNally. São muito os bem. grandes, todos os mapas, as estradas com detalhes, uma coisa Espetacular. completamente inútil hoje em dia. Bem, É verdade. mas graças a essa inutilidade, Sim. nós conhecemos na palma da mão as programações. Então, desenvolvemos, a partir dessas pesquisas, né, pelas principais rodovias. Vou dar um exemplo muito claro. Não é daqui para São Paulo, por exemplo, simples. Você pode ir pela Dutra, pode ir pela 101. São experiências diferentes de viagem. Com certeza. Completamente diferentes. Então, da mesma forma, em vários lugares do mundo, isso acontece. Principalmente nos Estados Unidos, onde há excelentes rodovias em profusão. Não é? Então, você pode ir de Los Angeles para São Francisco, 3 excelentes rodovias, pode escolher, da mesma forma que você se deslocando lá. A partir desse conhecimento adquirido nessas pesquisas que nós fizemos e nessas operações que operamos desde 85... Caramba, gente, é Foi revelado, quase minha idade. Bem, eu não disse... Botei no... Né, Nós, exatamente. Um isento, né? Mas eu estava lá mesmo. Então, o que acontece? A gente, através desse conhecimento, nós desenvolvemos vários roteiros e roteiros específicos. Então, esse roteiro, muito bem escolhido pelo Rafael, ele é um roteiro que privilegia a visita a uma das regiões de maior sucesso de produção de vinhos. Eu digo de sucesso porque o vinho da Califórnia, ele é um vinho que começa a ser elaborado, não é? Através do cultivo e tudo isso, de forma tardia, vamos dizer assim, comparado com outros grandes produtores de vinho, não é? No mundo. E ele, passo a passo, foi cavando o seu lugar e hoje é um vinho de muita qualidade e que tem o seu lugar no mercado, como também acontece de forma mais não tão promovida, que acontece com o vinho brasileiro também. Mas no caso do Vale de Napa e da região de Sonoma... Napa Valley. Napa Valley. Muito bem. É aonde nós temos realmente essa característica
maravilhosa em relação a vinhos. Então, o que nós fizemos? Nós montamos uma programação com 3 noites em Sonoma. Né? Muitas vezes a pessoa vai... 3 noites em Sonoma. 3 noites em Sonoma. Tudo isso é Califa. Califórnia. Tudo Califórnia. Essa programação... Inteira. Ela se desenvolve 100%, para não Na dizer Califórnia. que é 100%, é 99,99% na Califórnia. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem a hospedagem em Lake Tahoe. E Lake Tahoe está dividido pela divisa entre Nevada e Califórnia. Então, quando a gente chega em Lake Tahoe... Dá para ver na rua, assim, a divisão. Exato. Quando a gente chega em Lake Tahoe, o cliente sempre vai atravessar aquela linhazinha para ir jogar no cassino. Claro, é óbvio. Porque no lado da Califórnia não tem cassino. Não pode nada. Mas o interessante é que a partir da divisa, aonde é a divisa é a parede do cassino. Do lado de Nevada. Não, uma loucura. E o Rafael não tem nem meio metro. Você vai indicar isso, né, Rafael? Você vai lá, você vai beber um vinhozinho, mas dá um pulo ali em Nevada, que é do lado, para você jogar um cassininho. Essa é a ideia. Os clientes conjugar uma experiência em termos de vinho, que é o seu objetivo. E também curtir um cassininho, um jogo. E conhecer atrações imperdíveis na Califórnia. Sim, claro. São atrações que normalmente não estão no circuito, vamos dizer assim, mais popular, não é? Que é Los Angeles, São Francisco, Sim. Carmel, Monterrey, San Diego, as próprias cidades do Arizona, que se faz muito... Quer dizer, ele é uma programação realmente customizada. E vai de carro, vai de van, vai de ônibus? Na verdade, a Smart Trip, não é? A gente tem o circuito, o atendimento do especialista via smartphone, okay. Né? E o cliente ele opta, pode ir de carro, um casal ou 2 casais, ou pode fazer um pequeno grupo, que nós também disponibilizamos essa operação com o motorista, com guia em português, até médios, até um grupo de 20, 30 pessoas que queiram viajar. Então, dependendo do número, pode ir de carro, pode ir de bicicleta, pode ir de ônibus, pode ir de que quiser, não é isso, Exatamente. Rafael? São trechos curtos, tá? Não é uma viagem que tem grandes trechos rodoviários, são trechos curtos, mas muito bonitos. De São Francisco, por exemplo, onde inicia a viagem, que é uma das cidades mais lindas dos Estados Unidos, uma cidade super charmosa, uma cidade bonita, fica às margens da Bahia, a Baía de São Francisco. Você está falando de qual cidade? São Francisco. Quando começa a viagem. Mesmo. É lindíssima. Hoje também, além das visitas tradicionais, como o Fisherman's Wharf, Chinatown, Alcatraz, nós temos agora também uma visita que está muito em voga, que é o Silicon Valley. Isso, é o One Day Trip. Pode falar isso? Pode, One Day Trip. One Day Trip. A pronúncia tá ótima. Isso aí. A Napa Valley com o almoço e volta para São Francisco. A visita a Sausalito, que é uma graça. Ou seja, além dos passeios que são imperdíveis e que são únicos, características da cidade de São Francisco, nós temos essa extensão, pouco mais de 1 hora de viagem você está em Sonoma. Né? A partir de Sonoma, você vai conhecer as principais vinícolas. E ainda a gente tem aquelas dicas para que o cliente realmente, a partir do momento que ele... do perfil, para a gente sugerir determinada veículo, determinada vinícola ou determinada atividade. Por exemplo, uma atividade de harmonização. Dizer, além de você começa a visita na vinícola, que eu também não vou dizer o nome aqui, por razões... Né? Financeiras, econômicas e marqueteiras. Exato. Estamos aguardando... Mas às vezes pode dar uma escapadinha, não tem problema. Tudo bem. Então, o cliente visita a vinícola, né? as vinhas lá, a adega, experimenta o vinho e pode também fazer um almoço de harmonização. Então, normalmente, no almoço, nós temos 3 vinhos diferentes, né? Produzidos na vinícola, com determinados pratos já pré-estabelecidos para que realmente a experiência seja maximizada através
dessa harmonização de sabores. Ou seja, do uma vinho viagem para conhecer e os da vinhos, gastronomia. com gastronomia, com São Francisco, E ainda com coisas tudo. como, por exemplo, o trem do vinho. Exatamente. O trem do vinho no Vale, que é outra atividade Interessantíssimo. muito legal. É. Você vai pegar o trem e nessa viagem você vai também fazer uma harmonização e fazer uma experimentação de vinho. Ou seja, é uma viagem onde o cliente, a partir dessa programação, ele vai curtir São Francisco, mesmo que ele já conheça a cidade. E Álvaro, só para essas atividades que você citou, o Rafa brincou ali que ele vai até de bicicleta. Tem os passeios de bicicleta pelas trilhas Eu também. só sei de tudo, pô. Né? Então, você chutou certo. O cliente, além de andar bacana, eu não de sabia van, de disso, não. carro, de trem, ele Dá tem um- esses passeios de Isso. bicicleta que são super Nas interessantes, vinícolas? né? Nas vinícolas? Pelas vinícolas, exatamente. bacana. Pelas vinícolas. Porque dirigir... Só não pode beber muito vinho, se não pega a bicicleta vai ser um problema, né? Mas Bem, tudo bem. mas aí... Dá uma desequilibrada aí, Álvaro. Mas já pode. andou, já De pode. carro não pode. De carro não pode. De bicicleta pode. Pode. É porque são duas rodas, né, Álvaro? É mais E o complicado. risco é único, né? É único também, Você e a exatamente. bicicleta. Rapaz, mas verdade. olha, eu não consigo esquecer o impacto visual que foi aqueles parreirais com aquele pôr do sol alaranjado. É um cenário De sim, filme mesmo, de um negócio filme, de louco. cara. É. De filme. Só colocar o seu fonezinho e ouvindo. E degustando um bom vinho, né, com esse cenário todo. Uma coisa de louco, né? Você volta. E não, olha, posso falar uma coisa? Califórnia realmente tem os melhores vinhos do mundo, principalmente porque na Califórnia tem um vinho, sabe qual é o nome? Ponzi. Olha. Tô doido pra importar esse vinho aqui pro Brasil, fazer uma lojinha aqui no Leblon, na Dias marketing Ferreira. deles. Ponzi, tô com um vinhozinho Ponzi, não sei o quê. Tem uma família Ponzi lá na Califórnia. Rafael, se você achar, pode comprar vinho pra mim Ponzi e mandar pra cá, porque deve Pode ser maravilhoso, deixar. né? Um vinho Ponzi, né? Pra quem não sabe, meu nome é Rafael Ponzi, por isso que eu tô puxando o saco do vinho Ponzi. Tá né? feita Não a coloca um encomenda. centavo aqui nesse programa. mas vamos lá. Outra coisa que eu acho interessante, Rafael, é que eu acho bacana contar essas histórias. Uma coisa rápida. Eu fui pra Califórnia, fui esquiar em Lake Tahoe, e aí era no Réveillon. Cara, e na Califórnia é uma coisa bem organizada. A Califórnia é organizadíssima, né? Limpa, bacana pra caramba. Só que não pode nada na rua, né? E no Réveillon, né? As pessoas, ainda mais brasileiro, carioca, gostam de ir pra rua, pra beber, comemorar, aquela coisa toda. E eu tava na Califórnia, queria ir pra Nevada, eu tava de carona de carro. E aí deixaram a gente assim a 200 metros assim de Nevada. E deixaram a gente de carro, a gente foi. E era assim, 30 segundos pra meia-noite. A gente corria com as nossas bebidas na mão pra poder chegar em Nevada, que quando era na rua, assim, do outro lado, cara, já pessoas era bebendo, fumando cigarro, tartarugas de galho em galho, era uma loucura. Tudo que vocês queriam tava do outro lado. lado, entendeu? E a gente saindo correndo, não sei o quê. Se a gente soubesse disso antes, a gente já tinha chegado a Nevada há muito tempo antes Sim. de poder, né, curtir o Réveillon. Por isso que é importante ter um agente de viagem que saiba desses tipos de detalhes, com né? certeza. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que desde que o Álvaro começou a falar, eu me senti como agente de viagens, tá? Eu vou Sim, falar claro. como consultor de viagens, né? Vocês fazem a parte dos Operacional. bastidores, operacional. Boa. E eu tô ali de cara com o cliente, vendendo esse roteiro, falando sobre esse roteiro. Eu tô me sentindo dessa forma porque quando ele começou a falar, eu vi o mapa da Califórnia. Eu falei assim, não, peraí. Ele tá falando, eu te digo isso porque eu já montei várias viagens, né? A última que eu montei foi uma viagem de 25 dias, onde o cliente começou em Las Vegas e terminou em São Francisco. Então, assim, é interessante também que o tipo de cliente que senta na sua frente para falar desse destino, né, para falar da Califórnia em si, ele pega 12 dias de umas férias forçadas e também pega 25 das férias dos sonhos. Então você precisa ter conteúdo para Sim. passar para esse cliente e dizer para ele assim, olha, 25 dias? Então tá, então eu vou te fazer uma viagem de 25 dias para você não botar defeito. Para a gente ter realmente um roteiro especializado, né? Para a gente ter aí noção do que ele pode fazer dentro da programação que ele deseja, né? É tentar vincular ali a vontade do cliente com o que realmente pode ser feito. Esse é o papel do agente de viagens. Boa. E aí eu escolhi esse roteiro porque eu falei, bom, se a gente tem um departamento dentro da empresa que cuida das viagens de enoturismo, né? Hoje em dia... Só pra vocês Enoturismo, terem- né? Fly Tour com Enoturismo, É. com esse pacote Smart Trip da Triple M Global. Maravilhoso. Vai Isso ficar aqui- top, vai ficar top. Da A gente Oscar. tem clientes que realmente são interessados, eles nos procuram,
né? Para fazer esses grupos seletos, assim, de 10 a 15 pessoas, alguns casais, algumas pessoas solteiras, mas todos eles focados em aproveitar o que as vinícolas, os vinhedos, né? Toda essa região tem. Muitas viagens são feitas aqui, na América do Sul, né? O pessoal, você fala em vinho, viagem que envolve vinho, o pessoal pensa em Mendonça, o pessoal pensa em Santiago do Chile. É verdade. Né? E aí, quando você começa a oferecer um produto diferenciado, como Estados Unidos, né? A gente aqui, antes de tudo, nos bastidores, estava falando sobre outros destinos sem ser a Califórnia, e a gente vê que Estados Unidos, né, Canadá, tem todo essa pegada do enoturismo. Então, eu acho que a parceria com a Triple M é pegar esse roteiro, oferecer para o cliente que quer uma viagem de 12 noites, se eu não me engano, né? São 12 noites inteiras aí, no roteiro já montado, mas também adicionar aquele cliente que quer entrar para uma outra cidade ou sair para uma outra cidade, percorrer, né, toda a rota da Califórnia. Eu acho que isso vai ser bem interessante para quando o cliente chegar e ter esse produto para oferecer. Pô, bacana. E tem outra coisa também aqui. Tô pensando o seguinte. Por exemplo, a esposa gosta de vinho, praticamente uma enóloga, ela gosta muito de vinho, e o marido não gosta de vinho nem um pouco. Você consegue conciliar essa viagem de vinhos da Califórnia, São Francisco, Lake Tahoe? Eu vou arriscar de novo, posso arriscar de novo? Yosemite. Não, foi ruim, né? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Passou. Yosemite. Com uma pessoa que não vai querer curtir, vai acompanhar, porque casou já era, mas assim, vai poder fazer outras coisas por ali, pela Califórnia, não é isso? Sim, com certeza. Nessa viagem que eu citei, por exemplo, foi um dos últimos roteiros que eu montei, o cliente falou, eu quero conhecer os parques nacionais da Califórnia. E eu disse, beleza, vamos fazer aqui um apanhado de que parques ele consegue ir. Uma observação muito importante, o cliente estava de carro desde Los Angeles. Então ele falou assim, eu quero chegar até São Francisco, mas eu quero tudo que eu tiver direito. Então, parar, fazer isso, comprar, fazer um parque. Exatamente. Eu quero ficar num hotel à beira-mar, eu quero aproveitar toda a costa. Não, eu quero voltar para conhecer ali esses parques nacionais. Não bebo vinho, mas a minha esposa bebe. Isso. E eu sou de uma pegada mais ecológica, eu quero praticar aí trilhas e caminhadas que não sejam necessariamente dentro de uma vinícola. Sim, dá pra gente conciliar. Eu acho que a liberdade do cliente conta muito, né? Pra gente poder unir aí um roteiro pronto, muito bem elaborado, com a vontade do cliente, com o que ele quer fazer literalmente nas férias. Você tá salvando um casamento, né, Rafael? Porque na verdade ia ser uma brigalhada em casa. Não, nesse dia não vai, porque você vai ser... Não, gente, calma aí. Muito cliente de tarde assim, você faz isso, de manhã você dá uma volta aí, você vai passear, fazer a sua atividade na natureza, e depois você vai num vinho, e aí vocês terminam num jantar bacana, que é nesse lugar aqui especial, papapá, não é isso? Sim. Nesse roteiro, por exemplo, a esposa dele estava grávida. Sim. De 4 meses de gravidez. Sim. E aí ele brincou e falou, não, ela bebe suco de uva, fica tranquilo, bota a minha vinícola aí que eu quero conhecer. Não fermenta pra ela não, mas eu bebo. Exatamente. Então eu acho que esse é o papel, né? Eu acho que essa é a meta, é a gente atender todo tipo de cliente, né? E poder utilizar do que a gente tem na nossa prateleira, ou talvez até criar, que eu acho que a Triple M tem essa capacidade, né? Você viu aqui a aula rápida que o Álvaro deu. É uma aula toda hora. O Álvaro tem que ir para Harvard ensinar como é que são esses smart trips. Não, deixa ele aqui com a gente. Nós temos uma visita que pode ser feita a Harvard. Também, pessoal, tô te falando. Na Nova Inglaterra, a programação da Nova Inglaterra em Boston. Sim. Cambridge ali? Exatamente. Faz uma visita a Cambridge. Rafa, só falta o viajante. MIT, só falta o viajante. Tá tudo pronto, amigo. Tá tudo pronto. Você que tá nos ouvindo aí, tá tudo pronto. É só você ligar pro Rafael Macedo ou ir lá na Tijuca. Vai na Tijuca que tem café. Café grátis, eu adoro café grátis. É maravilhoso. Vai no café grátis. Tem biscoitinho também? Petit-four, essas coisas? Do jeito que tá caro o café, né, cara? Não tem jeito, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Então, assim, vai conhecer, vai bater um papo com o Rafael. Cara, ele vai te apresentar tudo. Pode ir com a sua esposa que não bebe, ou com o seu marido que não bebe, ou com as crianças. Pode ir com criança também, né? Com aí elas ficam enchendo um pouco ali o saco na hora do vinho, mas depois dá pra fazer alguma programação bacana, né? Tem os parques da Califórnia também, né? Six Flags, é isso? Six Flags e outros. A ideia dessa programação é exatamente essa, porque você colocou muito bem. A pessoa para sair daqui
para ir a Mendoza, por exemplo, fazer uma visita a vinícolas, né? Ou mesmo a Santiago, que fica um pouquinho mais longe, né? Tem que atravessar a montanha. E é uma programação interessante. Agora, quando você faz uma viagem mais extensa, uma viagem aérea, o aéreo é mais caro, então... Você quer aproveitar mais, né? Isso, a gente coloca essa programação para você aproveitar não só a visita àquela região vinícola, mas as atrações. É o que eu coloquei anteriormente e por isso essa programação que você escolheu para a gente falar um pouco sobre ela hoje, ela é basicamente isso. É uma grande cidade, uma das mais lindas cidades americanas, que é São Francisco e região. A região de Sonoma com 3 noites completas, né? A partir de Sonoma, uma curta viagem até Lake Tahoe, a gente inclusive sugere a rodovia número 20, que é uma maravilha. Você vai subindo, não é aquela... Você sobe a montanha porque você está subindo a Serra Nevada, né? O grande barato de Lake Tahoe é esse. Sim. Lake Tahoe, só para ter uma ideia, Lake Tahoe do tamanho é um pouquinho maior até do que a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara tem 412 quilômetros quadrados. Lake Tahoe tem 460. E é lá em cima, né? E é mais de 1.000 metros. É uma loucura aquilo ali, não dá para entender. Então, na verdade, ela tem essa característica de ser essa formação lá no alto, né? E é uma paisagem belíssima. Ali você tem, como estavam falando, né, do cidadão um que gosta do vinho, outro que não gosta. Quem quiser conhecer os cassinos e fazer uma fezinha, atravessa a rua. É isso. Está em Lake Tahoe, Nevada, tem o cassino, né? Quem não gosta de jogo, quiser curtir a natureza, fazer um passeio de bike, né? Inclusive no cenário daquele do filme Cidade dos Anjos, isso, com o Nicolau Gaiola, que é espetacular. Nicolas Cage, Nicolau Gaiola. Gostaram? Só chamam ele de Nicolau Gaiola. Já é parceiro íntimo. Então, quer dizer, a partir daí, a partir dessas 2 noites nessa belíssima região, né? A partir daí você continua na Serra Nevada, porque tem uma característica muito interessante. A mesma formação onde nós temos Lake Tahoe, de origem glaciar, nós temos mais ao sul na Serra Nevada. Só que mais ao sul, a força, né, da natureza, a força do gelo, abriu completamente a rocha. Então não formou um lago, formou um vale, porque a água escorre. E aí nós temos um vale maravilhoso em plena Serra Nevada, que é um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos. Ou seja, uma viagem que tem mundo. Atividade de contemplação também. Não, e outra coisa, né? você pode ir... É um momento de contemplação. É o Yosemite. Ou seja, o Álvaro, além do Álvaro falar sobre os passeios e montar essas coisas maravilhosas junto com o Marcelo da Triple M, ele ainda fala sobre a era glacial, de como se formam as rochas. É um geólogo praticamente aqui. É história pura aqui. O cara sabe tudo. Álvaro, agora... Quanto tempo você já passou... Você passou mais tempo fora ou dentro do Brasil? Meio a meio, talvez? Bem, eu tive um período na minha vida que eu passava em torno de 30 dias por ano no Brasil. No mínimo. 30 dias por ano no Brasil. No Brasil, quando eu morava no Brasil. Aí teve época que eu morei fora do Brasil. Porque o Marcelo foi abduzido por Nova York, ficou lá em Nova York operando lá. Quem abduziu ele foi eu. Foi você? Foi. O engraçado, Rafa, que ele me faz fazer um voo de Copenhague. Eu estava em Copenhague terminando, para iniciar um tour da Escandinávia, ele faz fazer um voo, que eu sei lá, 4 horas da tarde, cheguei às 4 horas em Nova York. Ele falou assim, olha, fui lá para conversar com ele e tal. Aí ele me abre um notebook, eu nunca tinha visto um notebook na vida, né? Ele me abre um notebook. Aí ele falou assim, olha, você sabe o que é Excel? Eu falei assim, logo no início dos notebooks. Eu falei assim, Excel, o que é Excel? Planilha? Ele me abre, me mostra ali, já tinha as fórmulas, tinha tudo. Eu falei, pois bem, eu vou dar preenche e vambora. Então, você preenche aí, me deu tal. Eu já sabia como é que era mais ou menos a operação, porque eu já tinha estado com ele, né, em Nova York. E aí ele me chega e fala assim, olha, tô indo ali no Brasil, daqui a pouco eu volto. Nunca mais voltou.
Te abandonou lá Me e abandonou se vira. lá e pra se vira, né? Álvaro, Foi mais isso ou é menos- maldade, Álvaro. Uma maldade maravilhosa, né? Que Foi, você me foi abandonar em Nova maravilhosa. York, eu vou amar. Sabe por quê, Rafa? Eu agradeço muito a Era a época da Deus, Solitour, né? agradeço muito ao Carlos Guimarães e ao Álvaro Terra, porque eu tive essa chance, essa oportunidade de vivenciar um cargo de muita responsabilidade nos Estados Unidos, que era um dos produtos mais importantes da empresa, e eles confiaram a mim, todos os três. Então, quer dizer, eu fiquei muito feliz por essa oportunidade. E, na verdade, ficou isso no sangue, cara, de criar produto, criar roteiro, gerar satisfação através de experiências, que o turista, quando compra um pacote, ele não compra apenas passagem de ida e volta para Nova York ou para São Francisco, ou 3 noites de hospedagem aqui ou lá, não. Compra uma experiência, ele compra algo que é um investimento que ele vai levar para o resto da vida e vai sempre se lembrar. Sim. Na época, através dos álbuns de foto. Claro. Hoje, através dos celulares, Instagram, dos mídias sociais, Instagrams, celulares, mídias sociais, enfim. Podcast. Sabe o que eu acho legal, Rafael, podcast. daqui? Podcast, é claro. Seguinte, a gente tá bombando, né? Não sei se você viu, mas a gente realmente tá bombando. A gente tem alguns cortes aí que deram milhares de visualizações. Então, assim, e aí tem os comentários, né? E aí, Marcelo, que vem o que eu adoro, são os haters. Porque se você não tem hater, amigo, você não deu certo na sua vida. Se você não tiver hater, você não deu certo. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Tem que ter hater aí. Porque a gente dá umas Exatamente. pancadas boas aqui nas coisas que estão acontecendo. E aí teve um que comentou assim, que obviamente não foi no YouTube, no Clubecast SEB Turismo, e não viu o nosso programa inteiro, né? E comentou assim, esses caras aí estão falando que não sabem. E aí eu ia responder. Que audacioso. Eu ia responder, falar, meu querido, aqui temos quase um século de experiência, né? Mas assim, você vai vendo o seguinte, eu me sinto aqui tranquilo e blindado pra gente poder falar com tranquilidade Sim, sobre sim, turismo, sim. porque a gente tem profissionais da mais alta qualidade hoje, na linha de frente ali nas agências da Tijuca, no Fly Tour, e temos aqui também a Triple Global com profissionais experientes de décadas. O cara morou em Nova York, operou com a Solitour, que era maior na época, né? certeza, Batemos com papo aqui. E quem levou esse cara foi o Álvaro. A gente não pode nunca falar qual é a idade do Álvaro, porque assim, vai ser o Merlin do nosso negócio. Mas tá com, olha, a sua cutis, Álvaro, parece que você tem cutis de 30 anos de idade. Eu gosto de pegar no pé do Álvaro, porque ele fica sem graça. Mais uma característica do trabalho com turismo. Para você ver que o turismo é uma coisa tão Rejuvenesce. boa, viajar Tão é tão bom, agradável, né? que o cidadão Que faz que trabalha com turismo, ao invés de envelhecer, ele vai ficando... Rejuvenesce. Rejuvenesce. Exatamente. Isso que Marcelo falou, eram cerca de 1.500 passageiros por semana. É isso. Meu 1.500. Deus Nós do céu. operávamos, Imagina quanta mala. O grande barato dessa... Umas com alça. de tudo isso, o grande aprendizado foi a gente aprender a servir bem ao viajante. Exatamente. E a gente aprender o quanto isso é bom. Faz bem a gente. O servir é bom para os dois lados, para Exato. quem está servindo e para quem é um trabalho servido. gostoso de você ver Traz que o dia a dia satisfação, do seu exatamente. trabalho fez com que aquela pessoa pudesse conhecer, desfrutar e se sentir bem num lugar fora da caixinha. Porque esse é que é interessante do turismo. Não, e que você trabalhou para isso. É claro, é fundamental. Exatamente. Desde o agente de viagem até... É uma operação local, conjunta, é uma operação de guerra. De guerra. É uma literalmente. harmonia. Um time É gigantesco. uma harmonia. Porque você veja, o cidadão, e você tira ele da zona de conforto dele, tira ele do idioma dele, tira ele das práticas sociais, né? cultura, dos valores, de tudo, é. Até a comida. Até a comida você tem que falar para ele, olha, tu vai para Salvador, vai devagar no Dendê. Não é verdade? E por aí, Não toma muito o capeta. brasileiro tem suas características. Você, por exemplo, vou dar um exemplo típico, o café da manhã. A pessoa que vai a primeira vez aos Estados Unidos Eu amo o café da manhã de e hotel. vai adoro. tomar o café da manhã no hotel, aquele buffet maravilhoso. Bacon com ovo. Isso, agora não tem leite. É. Não exatamente. tem leite. Acabou Não o tem café da leite. manhã dele, se ele não tiver. É, um cara que ele só toma café com leite. Cadê o leite? O máximo que tem é aquele... É o cream. É um né? negocinho cream, que vem com leite. Aquele é o cream. Cream. Very nice. Milk cream. Milk cream. Aí Milk você, cream. o operador experiente, não, eu vou providenciar leite. Olha, eu quero leite no café da manhã. Chega no dia,
reclamação do passageiro. Por quê? Mas você não pediu para botar o leite? Sim, mas o leite está frio. O brasileiro toma o leite quente. Mas brasileiro é chato, Aí mesmo. você diz, não, É daí um pra pior. costume. É daí pra mas pior. é um costume. Mas é isso. E aí, É um costume. e é isso que essa operação se vira para poder fazer o negócio bacana. E aí, isso vai fazendo com que a gente tenha essa satisfação imediata, porque o cliente que viaja e termina a sua viagem satisfeito, ele transmite essa satisfação imediatamente para você. E você, como profissional, vai se aprimorando cada vez mais. Então, esse barato da gente assessorar a pessoa fora da caixinha, além disso, traduzir o que ele vai encontrar novo para que ele possa realmente entender. E chegar já preparado, é isso? Entender o que ele está vendo. Não, isso é verdade, essencial. Você vai fazer uma programação na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, você vai passar para ele oportunidades de visitar as missões, por exemplo, aonde ele vai conhecer a história, para conhecer as cidades da Corrida do Ouro na Serra Nevada. A Serra Nevada é justamente aonde nós tivemos uma grande Corrida do Ouro. Não é? Cultura pura. Então, tudo Além isso. de geografia e história, Marcelo. Não, pura história. Mas eu queria reforçar o que Mas ele isso está é falando. tudo que o cliente tem à disposição na viagem. Esse aqui é o Com barato. essa operação de Smart Trips, com a Flytour, etc, etc. Se Vamos lá, ele Marcelo. começar bem com o agente de viagem, o Ele- agente o de resto viagem vai vai fácil. indicar o produto que é o melhor Correto. Com produto certeza. e ele vai fazer E uma moldar viagem pra ele, né, maravilhosa. Rafael? E Sim, moldar pra ele. exatamente. Vamos lá, Marcelão. Eu queria só comentar, isso é profundo isso que o Alvo falou, porque você pode até tentar achar isso numa OTA, em qualquer operadora virtual aí, mas não vai conseguir se realizar no serviço. Por quê? Porque o serviço é isso. Você vai, a agência de viagem te serve, te mostra todo o detalhe, todo o requinte da viagem dele, da programação. Ele chega lá, é bem servido, volta satisfeito, e esse bem servir dele propaga. Quando a gente fala aqui um cliente satisfeito, ele propaga para mais 10, 20, mas na verdade a satisfação pessoal dele pelo serviço prestado é que faz com que ele volte a comprar novamente produtos daquela linha, daquela prateleira, entendeu? Que volte a Flytour e fala assim, poxa, eu fui tão bem servido no antes, no durante, depois da viagem, que eu quero voltar. Eu quero voltar a viajar com eles, porque a experiência do servir é isso. Eu sirvo e sou servido. Ele pode, e essa por troca exemplo- do serviço, do servir ser servido, é que faz com que traga para ele uma satisfação também pessoal. E aí, com licença aos psicólogos Vamos lá. e psicólogos... É a melhor terapia do mundo, a né? melhor terapia do mundo é viajar. É viajar. Se o cara vai ter que passar uma consulta do psicólogo, fala assim, pensa antes em fazer um investimento numa viagem, dos seus sonhos. Exatamente. Aquela viagem que você vai guardar pro resto da vida e vai falar assim, caramba, tô feliz, eu vou... Né? Agora, Só que agora é importante, esse sonho não pode virar um pesadelo, né? Pois Não. é. E é por isso que temos aqui profissionais para isso, né? O Marcelo puxou ali um importantíssimo ponto, que é o que parte do cliente quando ele pensa em viajar. Né? Hoje em dia ele falou sobre as OTAs ali, sobre as redes sociais que sim. estão comercializando viagem. Eu jamais vou chegar em veículo nenhum para denegrir alguém que comercialize algo. Eu acho Sim. que as portas estão abertas para todo mundo. Para todo mundo. Mas a importância do agente de viagens, ela está na importância que o cliente procura para a viagem dele. Né? O cliente que vira e fala assim, amor, vamos viajar? Ou então chega, pai, mãe, vou levar vocês para uma viagem, vou mostrar para vocês de um destino que vocês não conhecem, ou vamos recordar um destino que a gente já foi quando vocês me levaram, né? Quando eu era pequeno, então vamos fazer uma viagem. Boa. Eu tenho muitos clientes de vários perfis e uma das coisas que a gente ganha muito, Marcelo, a venda é no atendimento. O que eu prezo lá na loja, eu trabalho numa loja física, Sim. né? Então entra gente, desde o frentista que está querendo uma passagem, até um apreciador de vinhos que procura um roteiro específico. Boa. Então, assim, todos eles são atendidos da mesma forma, né? Todos eles são atendidos com atenção, e eu acho que é isso que a pessoa procura quando ela vai fazer algo, planejar algo que ela não planeja todo dia, como o Álvaro comentou. Não é todo dia que você fala assim, hoje eu vou viajar.
Aí domingo eu encontrei contigo, vamos viajar? Não, você planeja um jogo de futebol, você planeja um jantar, você planeja... Isso é mais comum. Uma viagem, não. Uma viagem você realmente precisa de um suporte, né? Porque do início ao fim, no antes, no durante e no depois... Não né? é automático. Não adianta, não é automático. Então você precisa ter esse suporte. Existe aqueles que já têm certa experiência, que procuram aqui, procuram ali, mas encontrar roteiros específicos, né? Encontrar um atendimento que te abrace, né? Que te sirva um café, enquanto você está conversando sobre o teu sonho, sobre o teu investimento. Que né? você saiba o que está falando. Que saiba o que está falando, que saiba como tratar Porque quando você procura, Rafael... Aliás, parabéns pelo nome, muito bonito o seu nome, Rafael. Mas quando você está procurando uma viagem, tem gente que gosta muito dessa preparação. Essa interação, Não, essa preparação, inclusive, assim, procura no Google, entra, não sei o quê, compra o livrinho lá na livraria... roteiros para os Estados Unidos, aí vai lendo. O estudo já faz parte daquela viagem, né? Isso, tem muito tempo, só que é importante ele saber, assim, que ele pode procurar estudos, ele pode ver tudo, só que na internet todo mundo escreve qualquer coisa. E tem os profissionais que sabem exatamente, trabalham com isso há muito tempo e sabem como é que é isso. Agora, uma coisa que eu estou curioso a perguntar, inclusive Marcelo e Álvaro, não perguntei para ninguém aqui, os agentes de viagem, você faz tudo, inclusive aéreo. Inclusive aéreo. Cara, tá um perrengue aéreo, né? Não, tá difícil porque eu acho que as companhias aéreas, elas têm uma visão, elas criaram uma visão pós-pandemia. Que quer ganhar tudo que não ganhou antes, é isso? Ou não? Sim. Pode sim, falar que eu tô errado. Eu acho que verdadeiramente falando é isso. Né? Eles querem recuperar o prejuízo que eu acho que mundialmente entubando na gente agora aconteceu, mas falando de turismo, do setor do turismo, recuperar isso. E é uma coisa que, inclusive, nós que operamos assim, parte terrestre, né, que fazemos a venda de produtos que não são só a passagem aérea, a gente precisa estar nessa interação aqui para que a gente tenha um produto, digamos assim, custo e benefício muito bom, para que o cliente não se desanime a viajar por conta de um aéreo caro, né? Se você puxar Mas hoje... ele tá caro, não adianta. Não, exatamente, mas eu acho que também é uma questão de pesquisa. Também vem a questão da Boa gente pergunta. poder... Então, vocês também têm essa expertise de procurar um aéreo mais barato? Por exemplo, se eu for, eu sou o exemplo do que não fazer, tá? Então, eu tô falando aqui, eu posso falar com propriedade do que não fazer. Eu costumo entrar de vez em quando entrava agora com essa podcast, Clubecast Turismo, eu já sei tudo, agora eu já sei para quem ligar, o que eu faço. Mas antes do Clubecast Turismo com a Triple M Global e com os seus parceiros, eu entrava e ia, por exemplo, se entrar numa Latam da vida, você vai ter um preço. Mas se você entrar em aplicativos que procuram passagens, ele vai te dar datas parecidas com muito abaixo. Vocês também usam esse tipo de... Em outro formato. Na verdade, o agente de viagem, ele adquire o bilhete aéreo na empresa aérea. Na empresa direto? Na empresa aérea, porque... Mas ele consegue um preço mais barato que eu que fui no site, obviamente, né? Sim. E ainda tem a porcentagemzinha ali do trabalho dele. E ainda assim é mais barato do que eu ir na internet. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, mas, Rafael, na verdade, o que acontece? As empresas aéreas não fazem turismo, as empresas aéreas fazem transporte aéreo. Exatamente. Na verdade? Então, quando a gente viaja, quando o profissional, quando o Rafael vai trabalhar uma programação, ele transforma aquele transporte aéreo numa viagem. E você não consegue enxergar... Através do seu expertise isso. E do feeling que ele tem, do feedback do cliente. Sabe? E você não enxerga a passagem individualmente. Porque se você for chegar a passagem individualmente, ela vai ser cara. Mas se você pega a passagem dentro do programação e divide em 10, 12 vezes, já até muda o cenário. Até como destino, Rafael. Porque às vezes você vai viajar. Você escolhe um destino. Eu quero viajar para tal lugar. Essa sua escolha, ela tem N origens. Às vezes é um comentário que você escutou. Isso. Às vezes é porque está em moda no escritório. Exatamente. Tá? Agora está em moda Costa Brasileira, está em moda... voltou a moda Alagoas, voltou a moda Maragogi e tal. Tá tudo, Atacama, lembra que ficou moda Atacama? No deserto do Atacama, exatamente, a região de São Pedro do Atacama, Chile e tal, que
Esses lugares todos continuam lá. Nesses lugares... Da mesmo jeito. Bem, alguns, exato, mas continuam lá. Então, na verdade, o expertise do profissional, ele, através do seu perfil, ele pode até te sugerir um destino que esteja numa condição até mais favorável para você adquirir a passagem. Correto? Então, esse expertise, temporadas, por exemplo, que hoje também não se fala, mas... a maior parte dos destinos, eles têm temporadas, ou seja, tem períodos que, obviamente, aquele destino vai estar mais caro, certo? Então, isso tudo a gente sabe. Então, por isso, quando a gente fala do agente viagem, se é mais caro ou mais barato, quer dizer, na verdade, o agente de viagem, ele vai customizar para você usar o seu dinheiro da melhor forma possível. Álvaro. E esse feeling, só para terminar, esse feeling é que faz a diferença, sabe por quê? Porque o algoritmo não tem esse conhecimento. Ele não é programado para isso. Simples assim. Simples assim. O algoritmo simplesmente ele vai responder aquilo que você perguntou. E agora tá ficando pior. Não que você não sabe o que você quer perguntar. Álvaro, exatamente. Eu fiz um teste agora, tá ficando pior o algoritmo, porque você faz a mesma consulta, faz uma consulta, ele pega e grava teu IP. Daqui a 3 horas você faz a mesma consulta, já tá mais caro. Daqui a... Tipo, meu querido... Amanhã você tá fazendo consulta, compra já tá logo mais que eu caro. vou aumentar mais ainda, hein? Aí você pega, consulta no outro computador do lado, Tá mais barato. tá no preço que estava originalmente na primeira vez que eu consultei. É que ele tá te castigando por você deixar de ser pão duro. Isso já não tem com o agente de viagem. O agente de viagem já é linear. Ele Vamos pega lá, o preço, Rafael, pronto. diga. Não, pergunta baseada no que o Álvaro falou. Vou te fazer uma pergunta rápida. Você, Sim. Rafael, viajante. Sim. Tá? Se eu te convidasse, né? Se você viu um anúncio, vamos supor, sobre o roteiro de vinhos da Triple M. Boa. Né? Sobre esse roteiro para Califórnia. Sim. Rapidamente você vai fazer o que você citou que você faz. Bom, deixa eu ver quanto é a passagem aérea pra lá. Exatamente. Começa assim. Aí eu te E aí pergunto, desanima, pô. Qual o destino que você puxaria pra praticar esse roteiro? Eu ia pra São Francisco. Pra São Francisco. É. Mas você não sabe que você pode entrar Por outros lugares. Por outros lugares. Por Los Angeles, para percorrer a rota. Você não Isso. sabe que você pode entrar por Sacramento, para descer Sacramento, um pouco, exato, até na lá na Pavari. Meiuca. Então, assim, esse é o trabalho do agente de viagens. É tentar te levar ao teu objetivo, mas com um olhar totalmente diferente do que você, viajante, vai ter comparado ao consultor. É, porque aí olha lá no aplicativo, por exemplo. Eu posso até falar, porque eu vou falar bem e não coloco um centavo aqui, mas vai colocar, se Deus quiser, algum dia. A própria Decolar.com eu vejo passagens, né? Porque ela costuma dar ali uma passagem mais barata no melhor dia, né? Você vai fazendo ali, ela dá um comparativo, pá. Só que foi exatamente o que você falou. Eu vou lá, vou procurar São Francisco, quero fazer essa rota aqui. Pô, a Triple M fez esse roteiro, bacana. Vou na Flytour não, que eu sou malandro pra caramba. Entendeu? Já Vou vi entrar aqui, aqui na Decolar. Rio, São Francisco. Aí Rio. vê o que tá caro ali em São Francisco, aí desiste. O máximo que você vai fazer é assim, deixa eu ver saindo de São Paulo. Isso! Aí eu pego um carro, Vocês alugo conhecem um bem carro. a gente, né? Exatamente. Rafa, eu vou te Você falar. já sabe as cagadas que a gente faz, não sabe? Eu sem barba, parece que eu tenho a idade que eu tenho no turismo. Eu em 2024 vou fazer 20 anos que eu comecei a trabalhar, a atuar em agência de viagem. Já passou o século. Aí, ó, Já tem mais que um século. Se somar, Já passou o século, então tá fechado. Somar já dá mais de 100. né? Então assim, já vi todo tipo de passageiro. Vocês Espero sabem ver essas mais. malandragens que a gente faz? Eu não sei, eu achei que isso é coisa da gente, turista, assim, que sabe Então, tudo. mas essa é isso que define a palavra expertise, quando o Álvaro falou, né? O Marcelo citou ali sobre essas rotas. Eu não considero, de fato, um site de compra e venda de passagem como meu concorrente. É isso aí. Tô te falando com sinceridade. Acredito. Pela experiência que eu tenho, eu não considero como meu Eu concorrente. também acho que não é, não. E eu Por isso que eu dou, fiquei tranquilo aqui em falar. e eu dou pro meu cliente todos os prós e os contras facilmente. Da compra que ele vai fazer no site ou da compra na Decolar, por exemplo, como ele vai fazer numa compra na loja que eu atuo, na Flytour. Sim. Então, assim, a partir dali, eu fico super à vontade de vender para ele somente o roteiro terrestre. Se caso ele diga, não, eu vou comprar a passagem para ele, super à vontade. Inclusive, Isso é bom, por exemplo, para esses aplicativos, para Decolar, é bom, porque ele ia perder alguém, agora ele ganha, porque o Rafael sabe como fazer e fala, cara, não vai por aqui não, vai por ali, não sei o que, nem isso, Exatamente. arruma tudo, as empresas ganham, as empresas aéreas ganham. Exatamente. Né? Atenção, Eu acho empresas aéreas, gostaria muito de ter vocês por aqui, não é isso, Álvaro? Não é isso, Marcelo? Muita empresa
quiserem, estamos esperando vocês aqui para falar sobre tudo. Aliás, Mas o vamos Rafa lá. até falou que ele pode pintar o estúdio de azul. Pinta o estúdio de azul ou de vermelho. vermelho, né? Vermelho anil ou Laranja. Laranja bem... ou bem laranjão cheguei. bacana, né? Tudo depende do gol que a gente vai marcar ou de alguma coisa que a gente vai fazer, não é isso? Literalmente. Não é isso, Álvaro? É isso aí. Muito bem, muito Na bem. verdade, a Flytour ela carrega esse nome, não é só o nome, carrega a experiência de uma das maiores operadoras no que diz respeito à emissão. Na verdade, são consolidadoras. Né? Sim, sim. A posição de consolidadora oferece ainda algumas vantagens em relação às emissões de bilhetes por parte dos seus afiliados, como é o caso do Rafael. Então ele tem acesso a esses bilhetes mais em conta. Então, por exemplo, se eu procurar a Flytour, pode ser até que eu consiga mais barato de ficar caçando na internet. Com certeza. Por conta de um acordo que eu tenha com uma companhia nacional ou internacional que vai conseguir me fornecer uma condição para te passar diferente do que você vai ver na internet. Exatamente. Entendi. E acesso à Exatamente. informação, aos voos, às datas. Às vezes você muda uma semana ou duas e você já tem uma condição melhor. Isso hoje o cliente sabe quando navega pela internet, essas variações. Sim, não é verdade? claro. Então, isso tem que ser conectado também às variações da parte terrestre. Então, tudo isso é esse trabalho que a Porque gente quando você viagem muda a faz. passagem, aí você tem que mudar o Isso. carro, aí Vou você te tem dar que um mudar exemplo. o hotel. Vou te dar um Meu exemplo. Deus do Se céu. você for para Las Vegas, passar 4 noites em Las Vegas, se você chegar na segunda, entendeu? Ficar segunda, terça, quarta, quinta, sair na sexta, você paga um preço. Se você chegar na sexta, você vai pagar 2 ou 3 vezes mais. Por quê? Você não sabia disso. Existe essa Exatamente, é isso característica mesmo, exatamente. que nos finais de semana as diárias são mais caras. Ah, quanto é o hotel em Las Vegas? Ah, eu consegui um hotel em Las Vegas por $80. Tudo bem, $80 é na segunda-feira, na terça. Se ele quiser chegar lá na sexta, outro preço. Aquele preço já é outro. Não, em que Então, região já- de Las Vegas? Isso, Cê- vai cê- ficar cê na tá Strip, bem localizado. se você está no sim. downtown, Exatamente. se você está fora da Strip. Fora da Strip, não é? exatamente. Ou seja, exatamente. o que é Strip? O cliente Não sabe, sabe. não tem sabe. noção. E o algoritmo não diz nada para ele. Mas vamos lá que a gente tá acabando o nosso tempo aqui. Vamos Marcelo, lá. quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar que durante a pandemia, quando houveram, quer dizer, no início da pandemia, quando houveram o adiamento das viagens, o fechamento do espaço praticamente aéreo, né, mundial, Sim, é verdade. teve um grande desafio, né? O cara falou assim, poxa, como é que eu faço para poder ser restituído ou adiar? E então ficou uma dúvida enorme, ninguém conseguia ter acesso a nenhuma rota, ninguém conseguia ter acesso à companhia aérea. E o agente de viagem foi imprescindível para valorizar o consumidor final na remarcação dessa passagem, na remarcação da sua viagem. Quem comprou Viajante Viagem conseguiu remarcar. Quem não comprou sofreu muito, ainda está sofrendo. Até mesmo reembolso, Marcelo. Exatamente. Muitos clientes sofreram por conta dessa questão de reembolso, que é um tópico que eu ia falar rapidinho sobre, no ato da compra do bilhete, né? O que o Álvaro falou. Ah, ele vai comprar, tem a questão da rota e tudo, não sei o quê, mas também tem a questão, Rafa, das condições às quais você compra aquele bilhete aéreo. Eu vou dizer para o meu Não cliente... pode trocar, não sei o quê. Exatamente. Então os clientes têm uma surpresa quando eles não têm uma bagagem despachada, quando eles não podem marcar um assento, quando eles não têm como alterar a viagem, quando eles não têm o aviso de que um bilhete aéreo, de um voo, né, sofreu uma alteração involuntária pela companhia aérea. Então são vários quesitos que envolvem aí comprar numa agência e não comprar num site, né? E a gente tenta facilitar, como o Álvaro falou, a questão de tarifa, de forma de pagamento e etc. Tudo. Eu costumo dizer ao cliente, vai até a última tela e aí você me manda o que você tem. Não tenta se basear no anúncio. Vai clicando, quando você chegar na última tela, Tira você vai uma ter... foto e te manda. Exatamente, a condição entendi. que eu vou tentar cobrir e aí a gente vai conversar. Boa. E última coisa que eu queria comentar, Excelente. eu fui no Yosemite Park. Yosemite Park. Cara, a estrutura dos parques nacionais Espetacular. dos Estados Unidos, cara, são surpreendentes. Tudo é perfeito. Banheiros, restaurantes, brindes que você leva, camiseta, as trilhas são organizadas. Os guias. Rapaz, é perfeita a estrutura. E eu gostaria muito que a gente copiasse isso para o Brasil, porque você Ah, fazer uma também. visita num parque nacional, Estados Unidos da América, é uma experiência
única. Vamos ficar falando mal do Brasil, mas aqui tem que melhorar muito, né? Porque, meu Deus do céu. Mas eu acho que quanto mais as pessoas viajarem para esses lugares, Mais elas vão cobrar daqui de dentro. mais elas vão conhecerem e vão ter, cara, pode ser feito assim. Exatamente. Sabe? Esse é o que é o grande barato também. Elas do ficam turismo, enriquecidas sabe? de cultura, né? As pessoas... É um benchmarking, né? Você vai lá, faz um benchmarking, sim. volta e aplica Não, aqui. você aprende, exatamente. Bem, hoje eu vou resumir a minha despedida numa frase muito simples. Diga-me. Viaje com a gente. Boa! Exatamente, Gostei bom. dessa, hein? Vou levar pra vida esse É isso modal, aí, cara. viagem com a gente. Viagem com Vai a virar gente. lema, vai Rafael, virar agora lema. você vai olhar aqui para nossa câmera do empreendedor, do turista, do cliente, da empresa que quer viajar e quer fazer esse roteiro de vinhos da Califórnia, São Francisco, Yosemite. Yosemite. Cara, não acertei. Não. Final do programa eu não acertei, hein? Então vamos lá. Você vai olhar para essa câmera e falar sobre o roteiro da Vinho da Califórnia, São Francisco, Yosemite e Lake Tahoe. Falar sobre essa experiência, como é que ele vai fazer, como é que ele faz para te encontrar e o que você vai entregar para ele poder fazer esse roteiro espetacular nos Estados Unidos da América. Exatamente. Bom, como o Rafa falou, eu acho que todos os que conseguem ter acesso a esse podcast, seja viajante, operador, agente, vão ter aí um breve resumo de tudo o que você precisa saber inicialmente para escolher esse roteiro, né? Para criar, despertar a vontade de conhecer a Califórnia, talvez através desse foco que são os vinhos, né? Desse foco que são as viagens de enoturismo. Quando a gente chegou aqui, uma das palavras desconhecidas aqui era enoturismo, né? Então saibam que isso não é novo, mas é um dos segmentos que está mais em alta dentro do turismo, né? Eu acho que todo mundo deveria procurar saber no turismo em várias partes do mundo, focado no conhecimento de especialistas, né, enólogos. Eu acho que tem grupos que levam um especialista, isso é muito interessante também frisar, para te acompanhar não só durante a degustação, mas também durante toda a viagem, mostrando aí conhecimento sobre esse segmento do turismo. Então, pessoal, podem me procurar, tá? Rafael Macedo, Rafa já passou o @ da nossa loja. Flytour nossa Tijuca. unidade. Flytour, FLY, Tour Isso, Tijuca. Flytour Tijuca. Procurem lá, adicionem, sigam, compartilhem. A gente pratica lá uma divulgação de vários pacotes, inclusive dos pacotes de enoturismo, tá? Então pode contar com a gente para seguir aí para Califórnia ou para qualquer lugar do mundo através da Triple M, né? Eu acho que eles trabalham muito bem os roteiros dos Estados Unidos. A gente vai lançar coisa boa aí, como eu falei aqui nos bastidores, lá na nossa página do Instagram. Vou pegar aí, acho que eu já conto, né, com a aprovação do Marcelo e do Álvaro, para poder usar o material deles e levar conhecimento, despertar em vocês essa vontade de viajar. Acho que resumindo, com o agente, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Rafa, pelo espaço, viu? Nada, Tamo cara, junto. foi um prazer enorme ter você aqui. Esse Igualmente. roteiro é espetacular, ainda mais você com a sua experiência. Pessoal, tá lá na Flytour da Tijuca, pode ir lá falar com o Rafael Macedo. Queria agradecer mais uma vez aqui por esse programa espetacular aqui, o Álvaro Terra e o Marcelo Martins. Muito obrigado a vocês. Pessoal. Valeu. Valeu. Rafa. Um abraço grande, até o próximo podcast Turismo. Acompanha aí e vamos nessa. Um abração grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.